Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para você, para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero te fazer um convite todo especial para nessa quarta-feira você estar participando conosco do estudo da defesa da fé, onde nós vamos te ensinar como vencer as dificuldades que você tem enfrentado no mundo e até mesmo vencer a si mesmo. Muitas são as pessoas que hoje enfrentam conflitos, que enfrentam lutas, pessoas que têm carregado uma tristeza profunda, um vazio em sua alma. Como essa pessoa que agora você vai acompanhar, ela tinha um vazio. E esse vazio foi preenchido pelo único capaz de realmente fazer a pessoa ser transformada. Acompanhe. O sonho de toda mulher, né, é ser mãe, né? E esse era o meu sonho, ser mãe. E através dessa gestação que eu tive, né, eu tive sérios problemas, né? O médico me desenganou, que eu tive uma cesariana, né? E nessa cesariana, minha barriga ela não fechou, né? E através desse problema, os médicos pegaram e falaram assim para mim que não tinha mais jeito, né? Chegou no meu marido e falou pro meu marido, falou, ó, ela tem que ir para casa e tem que aguardar, né? Agora, infelizmente, nós não podemos fazer mais nada. Até então, eu não entendia, assim, o porquê que estava acontecendo aquela situação comigo. Por eu estar passando por tudo aquilo. A enfermidade estava tão séria já, que já estava tomando conta do meu corpo, né? Já estava sentindo já a bactéria em todo o meu corpo. Eu tinha pensamento que ali tinha acabado tudo. Ali eu não tinha mais esperança de vida. Aí eu estar passando por essa situação, veio a depressão. Porque a depressão, ela conforme eu estava naquela situação, ela veio sobre mim, a depressão. Porque eu me sentia uma mulher que não podia cuidar do meu filho. Eu queria tanto ser mãe e no fim eu não podia cuidar do meu filho. E assim eu continuei, né, aquela depressão, aquele sufoco dentro de mim, né, aquela tristeza enorme que eu sentia dentro de mim. Então eu achei melhor, eu falei assim, que Deus me leve logo, né? Eu pensava comigo, que Deus me leve logo, que assim já acaba com esse sofrimento. Aí o que aconteceu? Meu irmão ficou sabendo que eu estava assim enferma, que a barriga estava aberta mesmo, dava para ver dentro da minha barriga, né? E essa não fechava de jeito nenhum. Eu estava sendo comida viva. Estava sendo comida viva, né? Assim eu conheci a Igreja Universal, nessa situação. E minha irmã pegou, me levou, eu fui até com uma toalha de banho. E eu coloquei a toalha de banho na minha barriga, né? E essa toalha, ela ficava até encharcada, né? Com uma secreção que saía da minha barriga. E chegando na igreja, eu fui muito bem recebida pelo pastor, pelos obreiros, né? Eles me deram uma atenção que eu fiquei encantada, só daquela recepção que eu tive deles. E o pastor, ele pegou a minha causa, né? Ele agarrou a minha causa. O pastor falou assim, olha, dona, se a senhora crê, a senhora vai ser curada, né? Mas a senhora tem que crer. Eu vou fazer minha parte, a senhora faz a da senhora. Eu acreditei, eu confiei naquela palavra do pastor. E assim eu fui, né? Eu obedeci àquela voz, né, do pastor. Fui para a igreja e dentro de realmente uma semana, assim como o pastor determinou, né, que ali já era Deus na minha vida, e ali, dentro de 7 dias, a minha barriga foi fechando. Foi fechando aquela cicatriz, aquele buraco, né? Ele foi fechando. E ali eu fui curada. Mas até então, eu fui curada por fora. Mas por dentro eu continuava com a depressão, continuava triste. Eu precisava de ajuda. E ali foi que veio a tentativa de suicídio. A ferida não era no corpo, era na alma. E eu queria fazer alguma coisa assim para se matar. Porque eu achava que era a única forma de eu acabar com aquele sofrimento. Eu pensava, eu vou me jogar no trilho do metrô. Eu até cheguei aí, na estação do metrô do Tatuapé. Cheguei aí lá, mas aí Deus falou comigo, não faz isso, não faça isso. Eu tenho uma obra na sua vida.
E dali eu saí dali tão desesperada, porque eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, o que eu tô fazendo? E dali eu saí dali e fui direto na igreja. Chegando na igreja, eu peguei, conversei com o pastor me orientou, aí eu tomei uma decisão. Falei, meu Deus, eu não posso continuar assim. Teve uma reunião na quarta-feira, né, que era a busca do Espírito Santo, e naquela reunião eu fui à igreja. E chegando na igreja, eu cheguei lá no altar, e ali eu me desabei. Eu falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Se o Senhor quer, meu Deus, que eu te sirva, que eu faça alguma coisa para o Senhor tem que tirar essa depressão de dentro de mim, tem que tirar esse vazio de dentro de mim. E dali Deus falou comigo, né? Falou, olha, eu sou contigo, eu nunca te abandonei, eu nunca abandonei você. Mas dali eu saí daquela reunião, né? Já que esse pensamento, Deus nunca me abandonou, mas eu não quero ele fora de mim, eu quero ele dentro, eu quero ele fazendo morada dentro de mim. E ali eu comecei a fazer jejum, comecei a orar mais, numa reunião de busca, né, do Espírito Santo. Ali eu recebi o meu bem maior, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada. E ali eu me emocionei muito, eu queria sair correndo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. E ali tudo mudou, porque Deus confirmou, né, que Ele estava comigo ali, que Ele era comigo ali, a partir daquele momento. E depois daquela busca, daquela entrega que o Espírito Santo desceu sobre mim, tudo mudou, tudo. Aí sim, eu fui curada dentro e fora. Hoje eu tenho paz, graças a Deus, tenho paz. Tenho lutas, tenho muitas lutas, mas eu venço todas porque o Espírito Santo está comigo. Eu deixo um recado para essas pessoas que estão passando, né? O que eu passei, né, com essa enfermidade, né? Não só a enfermidade física, mas também na alma. Busca o Espírito Santo, busca Jesus, porque Ele é quem pode nos ajudar, Ele é quem pode nos salvar, Ele é o nosso médico espiritual. Ele foi a única porta que eu encontrei, porque senão, hoje não era nem para mim estar aqui hoje dando meu testemunho. Busquem Jesus. E a história dessa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, que teve uma experiência com Deus, amanhã pode ser a sua. Tudo o que você tem que fazer é tomar uma decisão. Nessa quarta-feira eu tenho um elemento especial, eu tenho algo preparado por Deus para te entregar. E eu queria que você viesse participar dessa reunião. Os horários aparecem aqui no seu vídeo, nós teremos reuniões o dia inteiro e em especial às 19h30. Traga a sua Bíblia, porque nós vamos, à luz da palavra de Deus, meditar. A Bíblia fala que o reino de Deus está próximo. E quantas são as pessoas que estão perdidas e vivendo no reino desse mundo? Acompanhe essa matéria que fala sobre o reino de Deus e o reino desse mundo, essa chamada que fala da quarta-feira, e eu já volto. Era só uma moeda. Mas nas mãos de Jesus, o denário se tornou uma lição eterna. E essa lição não é sobre moedas, é sobre você. Nesta quarta-feira, 21 de maio, traga sua Bíblia e venha entender a lição do denário e o que ela tem a ver com sua vida. Às 20 horas, no Templo de Salomão e em qualquer templo da Igreja Universal no Reino de Deus, no mundo, encontre o mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Por esse motivo eu quero te convidar não para você vir à igreja e ser um religioso, pelo contrário, as portas da nossa catedral estão abertas para que você possa adentrar e ali receber uma palavra que vai mudar completamente a sua vida. Eu quero convidar você que está cansado de sofrer e não aceita mais uma vida de aparência. A vida que você tem vivido é uma vida que você pediu a Deus? É uma vida completa?
É uma vida feliz? É uma vida de paz? Se você é uma pessoa que não tem paz, mas deseja alcançar essa paz, Deus, Ele tem uma oportunidade para você. Nessa quarta-feira você pode estar participando conosco e eu tenho uma certeza que a sua vida vai mudar. Vamos a mais um testemunho de uma pessoa que teve uma experiência com Deus e eu já volto. Eu era uma pessoa muito vaidosa, prepotente, orgulhosa, era cheia de si. Eu era uma pessoa que ninguém conseguia ficar perto de mim, porque eu me achava mais do que outras pessoas. Era assim que eu era, uma pessoa muito arrogante. Esse orgulho eu levava para dentro de casa, que eu tinha 3 filhos e eu fazia exceção deles de um para o outro. A mais velha era o meu xodó. Então a menorzinha ficava com ciúmes, dizia: mãe, por que você só gosta da Viviane? Você não gosta de mim? Mas eu, com aquele orgulho que eu tinha, eu não enxergava o que a minha filha falava, que a minha filha pedia. Então eu só enxergava aquilo que eu via que era o melhor para mim, que eu não enxergava que ela estava precisando de mim, que era o carinho de uma mãe, e isso eu não dava para ela. Até que um dia aconteceu a formatura da pré-escola da minha filha, dessa que eu amava mais, que era a mais velha, que tinha 6 anos e meio na época. No dia da formatura dela, a gente filmou, fez 100 fotos, fez uma festa para ela. Essa minha de 5 anos, ela ficava no canto, porque ela ficava muito triste, porque nem atenção dava para ela, só dava para essa outra mais velha. Fiz a formatura dela até que aconteceu o pior. Eu não esperava aquela tragédia ter acontecido naquele dia. A gente foi para casa, chegando em casa, eu saí para comprar um cartão para fazer uma ligação para minha mãe. Na época não tinha telefone em casa. E aí a Viviane falou: mãe, eu posso ir com a senhora? Aí eu falei assim: não, Vi, fica em casa, eu vou levar só o pequeno, o Alan. Só que por eu fazer a vontade dela, eu deixei ela ir. E aí ela foi em seguida atrás de mim, pegado na mãozinha da outra de 5 anos, e eu continuei na calçada, pegado na mão do meu filho de 2 anos. Até que a gente decidiu atravessar a rua, e foi na hora que ela atravessou que veio o caminhão e passou por cima. E atropelou ela. Quando o policial deu a notícia, o mundo desabou na minha cabeça. E aí eu desmaiei, eu não vi mais nada. Aí me socorreram para o hospital. O mesmo hospital que a minha filha estava lá morta já. Naquele momento, como se fosse hoje, eu lembro a maior tristeza da minha vida. A tristeza da alma. Nessa hora eu não tinha ajuda de nada, nem do meu orgulho, nem da minha prepotência, nem da minha arrogância, nem do meu bem-estar. Eu não tinha ajuda de nada. Eu olhei para um lado e para o outro e não vi ajuda de nada. No dia do enterro dela, era uma dor tão grande na alma que eu queria pular dentro da cova. Alguém me segurou, porque a dor era imensa na minha alma. Ali, a vida perdeu sentido para mim. Ali, eu não tinha mais vontade de viver. Foi onde eu entrei numa grande depressão. Dias depois, constatou que o motorista estava embriagado. No laudo constou. Dali em diante, eu não tive mais vida. Eu não dormia mais à noite. Eu não tinha mais expectativa de viver. Eu acordava de manhã com vazio muito grande. Eu tinha desejo de suicídio, ouvia vozes. À noite eu não dormia. Até que uma noite em claro, sem dormir, eu estava passando os canais da TV e vi um depoimento de uma senhora falando da mudança de vida dela, aonde ela alcançou essa mudança de vida. E eu desacreditei naquela hora, porque eu estava sofrendo muito. A dor era imensa, a dor era tão grande na alma que eu olhava para um lado e para o outro e falava: é mentira. Aí foi aonde eu estava sofrendo tanto, uma dor tão grande na alma, tão grande, uma escuridão na minha alma. Aí naquele momento que eu estava gemendo, sofrendo, eu pedi socorro para Deus, diretamente para Deus. Eu falei para Deus que naquela hora, que se Ele mudasse a minha vida, eu entregava a minha vida para Ele. Aí na hora eu lembrei de um lugar.
Eu tive força para chegar a esse lugar e aí foi onde começou a minha história. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui para esse lugar, eu já saí diferente. Primeiro dia eu já comecei a dormir, eu dormi a noite inteira. No outro dia já me deu vontade de eu voltar nesse lugar. E aí os dias foram se passando e os dias foram ficando diferentes. Eu vi que ali eu poderia achar a verdadeira felicidade naquele lugar. Aí foi indo, eu me livrei de todo aquele sofrimento. Aquele peso saiu. Aquela tristeza, aquele orgulho. Esse lugar, ele passou a ser uma escola de ensinamento, mas ensinamento da fé. Até que um domingo eu me preparei toda, porque eu tinha certeza que nesse dia eu ia me encontrar com esse dono da paz. E até nesse domingo aconteceu o melhor dia da minha vida. Eu tive esse encontro com o dono da paz. E a paz deixou de morar de lá de fora e começou a reinar, a morar dentro de mim. A partir daquele momento eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu era uma pessoa leve, uma pessoa feliz, uma pessoa que tinha tudo. Não precisava mais de nada. Eu já tinha tudo dentro de mim. Depois de 1 ano, teve o julgamento da minha filha e eu fiquei frente a frente com um rapaz que atropelou a minha filha. Eu vi aquele homem com bons olhos, eu tinha paz dentro de mim, eu tinha uma alegria que quase que me deu vontade de abraçar aquele homem. Eu fiquei pensando, poxa, como Deus fez isso dentro de mim, que eu não tinha mágoa mais, a mágoa que eu tinha dele acabou, eu não tinha mais. Eu cheguei a ponto até de perdoar. Hoje, eu sou uma nova Evanusa, eu não sou a mesma. Eu sou uma nova pessoa. Hoje, eu posso dizer que eu tenho vida. Hoje, eu tenho uma vida completa. Eu sou feliz. Eu durmo. Eu acordo bem. Eu ando 24 horas com paz dentro de mim, porque eu tenho certeza que o dono da paz está comigo, que é o Espírito Santo. E o lugar onde eu encontrei a verdadeira paz, a felicidade, esse lugar é a Igreja Universal. E eu quero deixar um recado para você que guarda mágoa do seu filho, filho que guarda mágoa da mãe, você que é uma pessoa deprimida, você que não dorme à noite, você é uma pessoa desesperada. Eu quero deixar um recado para você, que para você tem jeito. Se para mim teve jeito, como não vai ter jeito para você? E esse lugar eu quero deixar para você, é na Igreja Universal. Inclusive o Senhor Jesus disse, nesse versículo que vai aparecer aí no seu vídeo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Porque muita gente tem buscado através dos remédios, das drogas, da bebida, de um relacionamento. Talvez você que me ouve agora, você pensou, eu vou casar e vou ser feliz. Olha, o que falta para mim ser feliz é ter um filho. Olha, o que falta para mim ser feliz é comprar um carro. O que falta para mim ser feliz é fazer uma viagem. E nada disso te preencheu. O que falta para você ser feliz é a presença de Deus. Nós estamos vivendo todos os dias uma caminhada rumo ao Pentecoste e orando por aquelas pessoas que querem realmente serem batizadas e cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode nos proporcionar essa verdadeira alegria. Nós vamos ao intervalo que fala desse domingo especial, inclusive nesse domingo, nós estaremos falando mais sobre como entrar no reino de Deus e o que é o reino de Deus. Vamos a uma chamada que fala desse domingo e já voltamos. Você já entrou em muitos lugares ao longo da sua vida. Na escola, em casa, na empresa, no hospital. Entrou até em relacionamentos, em dívidas, em problemas. Mas e no reino de Deus? Você já entrou?
Um lugar onde a paz é verdadeira, onde a alma encontra sentido. Um lugar que não é físico, mas é mais real do que tudo o que você já conheceu. A entrada está aberta e em suas mãos a decisão de entrar. Neste domingo, 25 de maio, o domingo da entrada no Reino de Deus. Eu tinha audição de vozes, eu tinha um zumbido constante nos meus ouvidos e visão também de pessoas mortas da minha família. Na minha cabeça começaram a vir pensamentos que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, acaba com tudo. Como eu trabalhava, estudava, então eu era promovida, eu subia de cargo, as pessoas não olhavam, porque eu não transparecia, mas era aos finais de semana. É quando assim eu tinha o vazio, a solidão, e aí esses pensamentos ruins, esses pensamentos maus, vamos colocar assim, realmente me invadiam e eu não tinha defesa mesmo em relação a eles. Eu sempre tinha, assim, algo novo aparecendo. Muita infecção de urina, dores no estômago. E o vazio. Aquele vazio, uma sensação de solidão, de tristeza. Num momento, assim, impulsivo. De nervosismo mesmo, de não saber o que fazer com tudo aquilo. Foi quando eu tentei o suicídio. E por eu não conseguir me jogar naquela rodovia, eu me senti muito frustrada. Eu entendi, assim, que eu não conseguia nem me matar. E aí, aonde eu estudava, tinha uma igreja universal bem próxima do local da minha faculdade. Era muito próximo, assim, quase que praticamente, assim, lado a lado. E aí, a minha irmã, que tinha surtos, quando ela tinha as visões, as audições, ela estava já na última dosagem da medicação. Minha mãe me ligou e falou que teria que internar porque os remédios não estavam fazendo efeito. E aí eu lembro que eu entrei na igreja esse dia. E aí o pastor estava fazendo um propósito para a família, que se alguém estava com algo que era impossível para a medicina. Ali eu fiz o desafio aquele dia, naquela tarde. E aí depois de 1 hora minha mãe me ligou falando que a minha irmã já estava mais calma. Que a minha irmã já estava muito calma, que não iria ser necessário fazer a internação dela. Aí, a partir dali, eu vi o milagre de Deus, e ali me despertou, e a partir dali, eu entendi, né, que qual era o caminho, porque já tinha sido apresentado, né, a porta que iria me ajudar. Um pastor me deu uma Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. Fui decidida a participar de uma corrente do Templo de Salomão, uma corrente de libertação. E eu recebi exatamente essa palavra do altar, que não existe processo, que existe a decisão. E no primeiro dia eu já saí liberta. Eu decidi que assim, que no meu corpo, o único espírito que eu aceitaria seria o de Deus, do Espírito Santo, que eu já estava tendo entendimento. Ali naquele momento que eu fui liberta, eu decidi que eu iria buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que iria, né, realmente ali consumar mesmo a minha libertação. Porque se eu não tivesse, eu sabia que se eu ficasse ali vazia, eu iria, né, novamente a ter todos os episódios que eu tinha. E até que numa reunião no Templo de Salomão, eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizada no Espírito Santo. E ali eu me tornei filha de Deus. Ali eu tive a certeza do meu encontro com Deus. Naquele dia em que o Senhor Jesus, porque ter o Espírito Santo é ter o próprio Deus dentro de você. Como eu era uma pessoa muito vazia, eu tive um preenchimento assim de amor, assim. Eu fui envolvida por um amor muito grande, amor a qual eu não tive dos meus pais, e aí uma paz assim, e a calma. Eu tive o privilégio de fazer parte da família de Deus, de ser uma só pessoa com Deus. Eu tive esse privilégio, eu tive essa misericórdia, colocar assim também, porque
naquele dia, assim, eu entendi, assim, que eu não estava mais sozinha nesse mundo. Eu nunca imaginei, assim, que do altar de uma igreja que eu chamava os pastores de ladrões, eu nunca imaginei que desse altar que eu tinha tanto preconceito, mas era muito preconceito, eu fosse ter o que eu tenho hoje. E que não tem valor, não tem preço nesse mundo, né? Que possa pagar a paz que eu tenho. Deus me deu uma família, hoje eu trabalho. E a paz que eu tenho, ela se estende na minha casa, ela se estende no meu trabalho, ela se estende no meu dia a dia. E eu que antes queria morrer, hoje eu tenho vida, assim, hoje eu quero viver. E eu sou muito feliz. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus, juntamente com a nossa amiga Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, meu Pai, meu Deus e meu Rei, eu quero apresentar ao Senhor todas as famílias e pessoas que passam por dificuldades, meu Senhor. Financeiramente, esta pessoa não tem mais o que fazer. Ela está afundada em dívidas. A sua casa, meu Pai, não tem nem o que comer. Esse senhor, este pai de família, não sabe como vai pagar as contas. E eu agora, em nome de Jesus, eu te peço, dá o milagre. Abre as portas, meu Pai. Provoca na vida desta pessoa uma transformação, uma revolução, para que ela veja que quando ela usou a fé e ela orou e pediu o teu socorro, o Senhor agiu. Abençoa, meu Pai. Abre as portas do emprego. Prospera aquele que trabalha, que o seu salário seja multiplicado. Meu Deus, abençoa o trabalho das mãos daqueles que vendem, que produzem aquilo que eles vendem. Prospera, meu Pai, que haja a tua bênção na vida financeira de cada pessoa que está orando agora comigo. E que o Senhor abençoe, meu Pai, esta água e nós iremos beber e receber a tua bênção na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos participar da água e receber a bênção de Deus na nossa vida. Graças a Deus, confie em Deus, porque Ele estará à sua frente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E eu quero que você fique com essas imagens. A nossa nova catedral que está sendo preparada na 15 de novembro, ela tem como previsão ficar pronta agora no final do ano, em dezembro. E eu creio que você, assim como toda a sua família, poderão estar se unindo junto com a gente para realizar essa celebração de final de ano. Eu tenho a certeza que a maior obra que Deus está a fazer aqui em Guarapuava não é essa construção que você vê aqui a imagem ao fundo, mas sim uma obra grandiosa que será feita na sua vida. Tá certo? Fique então com essas imagens. O nosso endereço da nossa catedral é Rua Padre Chagas 3536, no centro de Guarapuava. Um forte abraço e até lá.